Se recebeu uma informação de que o Santos poderia fazer contato com alguém do Cruzeiro. Quem é? É o Alexandre Matos, HG. Recebi essa informação na noite de ontem. Uma pessoa influente no mercado me chamou e me disse que havia o interesse do Santos na contratação do Alexandre Matos. E aí, por que existe esse interesse? Porque, vindo do Santos hoje, o Santos não conta com o Pedro Martins. Pedro Martins pediu demissão ontem e a diretoria santista está à procura de um nome para se tornar executivo de futebol. Hoje, inclusive, estava vasculhando um pouquinho mais sobre isso e a discussão que a gente teve na rádio é real. O Neymar será escutado pelo presidente Marcelo Teixeira para que essa decisão seja tomada. Isso porque o Santos não quer irritá-lo em nada e gostaria de renovar o contrato com o Neymar por mais tempo, já que o contrato do jogador se encerra agora no dia 30 de junho. Então, para que o torcedor entenda, existe o interesse do Santos, o Santos coloca o Alexandre Matos como uma possibilidade para o cargo de executivo de futebol e, além do Alexandre Matos, existem outras alternativas nos bastidores lá da Vila Belmiro, pensando na contratação de um executivo de futebol. Hoje o Alexandre não seria um profissional barato, né, digamos assim, porque o Santos, caso queira a contratação do Alexandre Matos, teria que pagar uma multa rescisória. A multa rescisória é de cerca de 15 milhões de euros, e de 15 milhões de reais, desculpa, e o Santos, nesses moldes, não pagaria o valor. Só para lembrar aí, para que todos entendam, o Santos recentemente acabou dando cano no Pedro Caixinha, 2 milhões de euros, era o valor da multa rescisória, não pagou esse valor, tinha que pagar 10 dias após a demissão do Pedro Caixinha, e esse valor não foi pago. Então, para que todo mundo entenda aí qual que é a situação financeira do Santos, acho improvável que o Santos pague essa multa rescisória. Eu sei que o Cruzeiro talvez abrisse mão de parte dela, mas não do valor integral. Eu acho que para dar negócio, o Cruzeiro teria que abrir mão de boa parte, talvez 50% da multa, e o Santos colocar jogador no negócio, porque dinheiro para colocar, não sei se vai ter. Colocar jogador no negócio? Se bem que se tirar uma beirada do salário do Neymar, paga a multa. Pera, colocar jogador no negócio? Como assim? O Santos colocar jogador no negócio para tirar o Alexandre? Você tá de brincadeira comigo, não, meu irmão. Você tá dizendo, você brincou comigo. Não, você não entendeu. Não entendi. Vamos me explicar. Eu dei uma viajada aqui. Eu dei uma viajada, eu ouvi o Santos colocar jogador no negócio para pegar o Alexandre Matos. Mas você não sabe que jogador que é. Não, mas vamos lá. O Santos diz assim, não abro mão. Aí o Cruzeiro fala. Não abro mão de... Não. O Cruzeiro diz assim, tá, eu dou um desconto de 50% da multa. Aí o Santos, quero. Mas como é que você vai pagar? Lá não tem dinheiro. Então dá um jogador aí. Meu Deus do céu. Você quer que o Cruzeiro libere a multa 100%? É o escambo do futebol brasileiro, Nossa, gente. É a catira... Essa é a mais nova catira. Mas você quer um diretor Mas você quer o profissional. Eu já estou te dando desconto de 50%. Os outros 50% você não consegue pagar. Então me dá um jogador aí, Um diretor de futebol que se deixou claro pelos últimos meses que perdeu todo o poder que tinha no Cruzeiro. É isso que você tá querendo? Vai com o Santos lá, comigo fala não, com o Santos não, o negócio é pra lá e pra cá. É oi, bom. E se for ao contrário, a multa também pro Cruzeiro cortar o contrato com o Matos é 15 milhões também? A multa é bilateral. Bilateral. Será que o Matos tem garantia, teria alguma garantia do Santos que ele vai receber lá? Não, então é isso que eu falei com o Thiago. O que tá cozinhando aí, que daqui a pouco o Matos vai colocar 15 milhões no bolso, é o que tá parecendo. Ele até o momento não recebeu qualquer contato do Santos. É, de fato, uma avaliação. O Santos hoje cogita. Muito provavelmente, por conta da informação que você trouxe, né, amigo? O Santos vai perguntar, Neymar, tudo bem? É isso. Deixa eu te perguntar. A gente está olhando diretores de futebol. Temos uma lista. Será que o menu é do agrado de Vossa Alteza? Então, mas isso aí... Podemos tirar uma beirada do seu salário para pagar a multa? Então, mas quando isso acontece, é porque a gente já vê que existe algum tipo de movimento do Neymar pai e Neymar filho comprarem o Santos, fazer do Santos uma SAF. Quando você vê tanto movimento que leva tudo para o rumo do Neymar, é que você já está meio que dando uma alinhada ali nas ideias. Porque seria assim, o Neymar pensa em comprar o Santos a partir de 2026. Ele quer ter do lado dele um diretor de futebol que tenha o aval dele. E aí é compreensível.
Eu acho que essas questões só rumam para que o Neymar realmente, o Neymar pai e o filho, vão comprar o Santos. Você aceitaria a proposta do Santos? Se você estivesse no lugar do... Depende, se for virar SAF e o Neymar me der um contrato de 5 anos como multa... Como o do Cruzeiro é, o do Decisório. Cruzeiro é de 5 anos, o Cruzeiro é até O 2029. Cruzeiro fez um contrataço com o Alexandre Matos, com multa rescisória altíssima. É até abril de 29. Pois é. Então, se o Santos diz pra mim assim, ó, você vem, nós vamos comprar o clube daqui a pouco, porque tá caminhando pro Santos virar uma SAF e o Neymar ser o dono, a gente tá caminhando. Caminhando pra ser uma SAF e o Neymar comprar o clube, porque ele é um multibilionário. O que ele ganhou lá na... Você olhou 320 milhões de euros por 2 anos de contrato no Al Hilal. Isso dá quase 2 bi de reais. 2 bi de reais ele compra o Santos. Ele paga a dívida do Atlético? Não, ele compra o time que quiser. Pagaria. É que o contrato que foi feito com o Matos, do Pedro Lourenço com o Matos, não é um contrato muito usual do futebol. Nem um pouco. Eu falo pelo tempo. Porque eu não tô dizendo. Tem dono. Então, tem dono. Ele o Matos é uma pessoa de confiança do Pedro Lourenço. Era uma mudança radical, tanto que o Matos é a primeira contratação do Pedro, né? A partir do momento que ele vem para o Cruzeiro, e aí ele engloba todo o conhecimento de futebol do Alexandre Matos, mas a confiança na figura não é usual. Eu não estou dizendo que os dirigentes não mereçam, mas a gente vê os clubes trazendo, às vezes, contrato de 1 ano, 2 anos no máximo. Então, assim, se formos pensar o seguinte, teria que ser um contrato parecido. Acho difícil algum time oferecer um contrato não só para o Matos, mas para um diretor de futebol nos termos e nos moldes que foram oferecidos pelo Pedro Lourenço, tá, pessoal? Concordo, eu estou só plenamente. contextualizando aqui. Plenamente. Tá? Agora, tem um detalhe. Se é num clube associativo, obviamente que não fariam por causa do tempo de gestão. Falando em tempo de gestão e a diferença entre clubes que têm donos e clubes associativos, por exemplo, na eleição do final de semana, lá do novo presidente da CBF. Se eu sou dono do clube, eu faria o que Atlético e Cruzeiro fizeram. O Atlético, pelo menos o que me consta é que o Atlético também mandou representante e votou. Atlético e Cruzeiro. Eu não posso entrar, por exemplo, um presidente que não, eu não vou lá votar, mas daqui 1 ano e meio o cara sai e o Chalde segue lá como presidente. Então, quando entra um novo presidente como ele, independentemente de você conhecer ou não, você não pode suspeitar do cara. Primeiro você tem que ver, você não conhece o cara, tudo bem, você não conhecia nenhum dos outros que passaram por lá. Aí você boicota, então pra mim Cruzeiro e Atlético, um clube como o Cruzeiro faz um contrato de 5 anos com um clube que tem dono. Um clube como o Atlético faz um contrato de 5 anos, eu não sei qual o período contratual do Brax, por exemplo. Também não sei. Mas faz porque tem dono. Agora, um clube que tem dono tem que fazer o que o Cruzeiro e o Atlético fizeram no final de semana. Vão lá votar? Vamos. Não vamos entrar nessa onda, porque daqui a pouco o presidente que boicotou a eleição sai, entra outro e pronto. Aí o Chalde já olha meio assim. O Cruzeiro foi lá, votou, o Atlético foi lá, votou. E não boicotar não significa apoiar. Está de acordo com a política hoje da CBF para mim, tá? Nesse sentido. Faz parte também. Quando você chega lá e anula seu voto ou se abstém, você é pró-situação, cara. Quando você vai lá e se posiciona contra ou a favor, se foram lá na eleição no final de semana, tá aqui o meu voto. E os clubes precisam de uma relação minimamente política também, HG. Claro. Independente, e isso não quer dizer, eu apoio tudo que o Chalde fez, o próprio Edinaldo, não. São questões diferentes. Eu acho que os clubes eles poderiam se mobilizar mais para, de fato, fazerem uma oposição a política da CBF e uma nova política pró-clubes. Mas isso acho que a gente está bem... Existem essas tentativas, Existe, né, já. Existem esses movimentos, algumas faíscas, né, Elton? Agora, eu estou falando de tudo isso e o fato do clube ser dono, e voltando agora ao assunto para o Alexandre Matos. O Alexandre Matos hoje no Cruzeiro, de fato, ele não aparece, ele não frequenta vestiário, ele tem aparecido para falar pouco. Eu falei errado, perdeu o poder? Não, né? Não, eu falei não, né? Porque depois... Correto. Ele perdeu força dentro do clube, hoje o clube é gerido basicamente por Pedro Júnior. Gente, quando falo de Pedro Lourenço está acima de todos eles, óbvio, mas é Pedro Júnior, Léo Jardim, Pelá e Léo Jardim. Todo o planejamento é feito por eles. O Alexandre continua trabalhando, fazendo o trabalho de executivo que ele faz e tal. E num momento como esse, a gente também precisa entender que o Léo Jardim foi uma iniciativa do próprio Alexandre Matos, que era para ser o Renato, ele mudou, ele meteu um cavalo de pau e trouxe o Léo Jardim. O Caio Jorge foi Alexandre Matos. O Gabigol
Foi Alexandre Matos, entendeu? Então, assim, o fato de ter perdido poder e de estar aparecendo pouco, fazendo outras coisas no clube, o Cássio, o Fagner, que hoje são incontestáveis, Fabrício Bruno e tal, tudo isso foi o Alexandre Matos, que errou muito, principalmente na condução de gestão de pessoas, mas você não pode apagar também que o Léo Jardim, que hoje, inclusive elogiado aí pelo Brasil todo, pelo trabalho que está fazendo, foi o dedo do Alexandre Matos que mexeu ali. Não faz sentido apontar só onde errou, né? Não, quando tem acerto também. É óbvio. A honestidade prima por isso. Exatamente. E o senso de justiça, né? Sim. De você reconhecer quando está certo e chegar aqui e falar, e quando está errado você chegar aqui e falar também. Isso é para todos os lados. Só que tem gente que não entende. Isso é para todos os lados. Tem gente que não entende, né? Tem gente que só se dói quando é criticado. Isso. Só se dói quando você chega aqui. Tem gente que se dói demais. Se dói demais. O problema não é o sujeito se doer, é o sujeito ameaçar. Né? Dor do cara, e aí isso é um problema. Então, nesse caso aí, agora o Alexandre Matos até reconheceu, né? Não, eu errei mesmo, e vamos tocando, e vai tocando o barco. Não tenho falado, não tenho contato, nenhum, zero, mas não dá para fechar os olhos, né? O Léo Jardim foi ele que trouxe esses jogadores todos aí que a torcida hoje festeja e vê que o Cruzeiro está lá brigando na ponta, se vence no final de semana, passa o Palmeiras, que tem um orçamento de mais de 1,5 bi. Vira líder. Pode virar líder da competição. Então isso aí, se foi montado por ele, a verdade é essa. Por isso que eu sempre falo uma coisa aqui, e vocês me batem muito, né? Mas não tem problema. O que é mais uma flechadinha, né? Pro Santo lá. Como é o nome do Santo mesmo? São Sebastião. São Sebastião. Então, vocês me batem muito. O resultado também condiciona a sua análise. Só que o resultado acontece quando o desempenho normalmente melhora. O desempenho melhorou e os resultados o Valdo está incomodado. Com um treinador que foi trazido pelo Alexandre Matos. Estava indo tão bem. Agora, com a saída do Matos, vamos imaginar que ele sai. Já está tirando ele do Não, é porque nós temos que fazer aqui, né, uma cenário. conjuntura. Eu acho improvável que saia. Não, a internet é um superstar. Você acha só que o Cruzeiro contrata cenários. um outro executivo pro lugar dele ou o Pedro Júnior faz o que o Matos faz hoje? Não, o Pedro Júnior faz o que o Pelaipe faria. Eu acho, mas aí contrataria, você acha que o Cruzeiro vai no mercado? Tem uma coisa que eu acho tem uma coisa que eu acho o Alexandre muito bom mesmo, para contratação, cara. Poucos fazem o que ele faz. Pois é. Então você acha que trariam alguém para poder fazer isso, Cruzeiro? Teria que ter alguém. Porque eu acho que o Pelaipe está muito mais na gestão. Beleza, embora esteja no planejamento. Tete jogador, Thiago? Pelaipe é tete jogador. Mas o Alexandre tem um ponto muito importante que é buscar atletas. Relacionamento. E ele tem bons relacionamentos. Ele mostrou isso em outros clubes e mostra isso no Cruzeiro. Quando o cara vai, busca o Fabrício Bruno, busca o Cássio, contrata, vai pensando no time aí todo. Não, o Caio. Contrata o próprio Caio Jorge. O próprio Wallace, né? Que ele vai à Itália para buscar o Matheus e no meio do caminho fala assim, opa, tem uma oportunidade aqui. Exato. O Wallace, Matheus Henrique, Gabigol. Você vai olhando para as peças contratadas, o Cristian, o Gabigol citou, o Gabigol citou inclusive, quando foram à casa dele, que ele já sabia que ia sair do Flamengo, ele elogia isso na entrevista coletiva dele e fala de como que o Matos e o Pedro conduziram, de que deixaram a proposta e ele falou, não, eu me sinto ligado ao Flamengo ainda e que, na opinião dele, Gabigol, os dirigentes geralmente ficariam irritados. E ele elogia, quando ele chega, o Eduardinho tato, também que é o nome dele também. O Eduardo do ex-Botafogo? Não, o Eduardinho, o Dudu. O Eduardinho também é o nome do Alexandre. Ele se tornou um erro extra-campo. Ele se tornou um erro extra-campo. Mas ele se tornou, aí tá na cesta de erros, né? Mas gigantescos. Erros por causa da questão que foi o extra-campo. Né? Sim. Extrapolou o extra-campo. Mas quando ele veio, ele foi recebido junto com o Gabigol por centenas de torcedores do Cruzeiro. Mas só uma coisa, se você olha para esse time mesmo que tá jogando, o time agora que tá jogando no Cruzeiro, a maioria é a contratação dele. E assim, cara, isso não tem como tirar dele. Não tem como tirar. É uma visão óbvio que ele não. tem. O problema do Alexandre Matos, para deixar bem claro, pelo menos para mim, o problema do Alexandre Matos foi gerir pessoas, gerir vestiário. Na verdade, nem é para você esse problema. O problema é pro elenco. Foi uma reclamação do elenco. Sim. Quando você tem um problema para mim, que não é para você. Que é a gestão de pessoas. Que você tem. Ele tinha dificuldade para gerir pessoas. E aí, esse grupo que está aí, chegou um ponto que o grupo se incomodou e aí resolveram que a coisa caminharia do jeito que está caminhando lá agora. Agora, isso aí que o Thiago falou, não dá para você esconder. Que o Léo Jardim, esses jogadores todos, esse time que está fazendo essa campanha aí, de daqui a pouco abiscoitar a liderança, foi montado, basicamente, pelo Alexandre Matos.
que na hora que precisou tomar porrada tomou, mas não dá para apagar. É que nem a história que eu contei do Brax ontem. Mas e o resultado? O Brax como CEO de... Não fala esse negócio de CEO de futebol, diretor de futebol, O Brax é CSO. CSO, para com isso. Em vez de Executive Officer, A gente falou aqui, Sporting a postura do Paulo Brax, quando pintava assim um mínimo de fofoquinha e tal, ele ia lá e pá, matava. Aí eu falei aqui ontem, né? Falei, tá na hora de aparecer para falar. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, falar do Atlético. Tem superchat aí, Andrezão? Telemedicina, olha a telemedicina, R$5, Alexandre Matos é necessário, gente. É o melhor para comprar e vender. Olha quando ele vendeu o próprio Arthur Gomes do Cruzeiro, Verdade, Vitor eu Roque, lembrava dessa etc. parte e tal. da ida do Arthur Gomes para o Zenit. Não, Zenit não. Não sei para onde o Arthur Não, Gomes foi. Dinamo enfim, Kiev ou Dinamo Moscou. o Vitor Roque... O Vitor Roque é outra coisa. Foi um negócio É que, na outra verdade, coisa. ele estava no Atlético Paranaense, ele tinha Informações. noção da multa, porque ele foi diretor aqui, ele foi lá, pagou a multa e levou. Mas, gente, aí depois ele vendeu. Né? defendendo, mas é o que o empresário Telemedicina sabe a está multa do dizendo, é isso, jogador. né? É como ele vendeu. O Vitor Roque saiu mais caro do que o Estevão, não saiu? Não, do que o Hendrick, Não, desculpa. Do que o Hendrick. Sim. O Vitor Vitor Roque Roque, saiu o mais valor caro do que Vitor o Roque foi Estevão. mais alto do que o do Hendrick. E do Estevão também. O Estevão também? Do que o Vitor Roque é a maior venda da história do futebol brasileiro. Aliás, Se a gente não considerar lá o Neymar e tudo que recebeu o pai dele quando ele vai pro Barcelona, sai do Santos pro Barcelona, a maior venda de um clube do futebol brasileiro pro exterior é do Vitor Roque. E aí, essa do Vitor Roque entra também a questão do relacionamento. Cara, vamos botar aqui que o Alexandre soubesse ou não soubesse o valor da multa. O empresário sabe. E tem um ponto importante. Naquela época, o Cury tinha acabado de brigar com o Sérgio Santos Rodrigues. E aí vem a gestão do Ronaldo, logo depois, eles vão e levam o Vitor Roque rapidamente. aliás, você está falando do Foi Sérgio. uma forma de dar o troco mesmo. Você está falando do do Sérgio empresário Santos Rodrigues. do presidente. Você está falando do Sérgio Santos Rodrigues aí, que para mim foi um dos piores presidentes da história do Cruzeiro. Batemos, criticamos aqui, lá na Rádio 98, pegamos pesado. Nunca mandou uma mensagem no WhatsApp ameaçando, esculhambando. Nunca. O Sérgio Santos Rodrigues nunca mandou uma mensagem. Nunca se doeu, tomou porrada, mas e merecido. Pelo contrário, se você mandar mensagem, ele vai te responder. E merecido, tomou porrada da paca. Nossa, mas eu bati demais. Não. Nossa, mas eu bati demais. Nunca mandou uma mensagem, tipo assim, não sei o quê, tá recebendo pra falar mal de mim e tal, tá pegando pesado, tá passando ponto, hein? Cuidado, hein? Você sabe com quem você tá falando? Nunca. Aqui, só corrigindo, porque são muitos números na cabeça nossa aqui, né? O Estevão hoje para o Chelsea é a maior venda. Ela pode chegar a 358 milhões Mas a do Hendrick foi menor, né? Mas de reais. em euros ela também é maior? É 61. O Vitor Roque, eu tô com tudo aberto aqui, Virgínia. O Vitor Roque acho que deu 72. Ele deu, o Vitor Lá Roque ele. pro Barcelona deu 154 milhões de reais. Mas Aí eu a acho gente que, tem que fazer eu acho que é que assim, quando eles colocam a maior, eles colocando também os bônus que podem chegar. E no caso do Barcelona tinha impostos, porque 25 milhões de reais. O fisco espanhol de euros, não? Ó, de euros, O fisco espanhol é mais chato. É. A do Vitor Roque poderia chegar a 71 ou 70. O que eles fizeram na época? A do Hendrick poderia chegar a 71. Aí, e cara, isso é. Entendo o que eu tô te falando, isso é só ego, tá? Colocaram os bônus na do Vitor Roque, podendo chegar a 72, só para poder passar do Hendrick. Sim. E com bônus, impostos, poderia chegar a 72 a do Vitor Roque. Aqui, ó, só aproveitando que eu tô com o site aberto aqui, melhorou agora, né? Com o site aberto, o Estevão foi 45 milhões de euros fixos e 16 milhões de euros em metas. E o Vitor Roque foi 25,5 milhões de euros Fixos? fixos. Deixa eu ver quanto que eu tinha. Então, O Cruzeiro tem muita toda grana. revenda do Vitor Roque, o Cruzeiro Tem. ganha uma beirada? Tem. Ganhou a beirada. Eu tenho que pegar qual é a Então beirada. essa do Palmeiras ganhou pelo Barcelona, ganhou. É muito Thiago, pouco, né? Mas, eu acho que a gente já falou sobre esse tema aqui, eu acho que é tenho 0,5, aqui se eu não me engano. E toda o venda número aqui pra exato. frente segue tendo, né? Sempre. Mas não tem Porque isso é limite? mecanismo de solidariedade. Não tem, então não tem limite, Antes tá. era só transferência internacional, agora a FIFA mudou, transferência nacional também entra.
Que eu vou pegar aqui, ó, do Vitor Roque, qual que é o valor que Cruzeiro e América têm. Mas todos têm um percentual sempre. O América tem 0,252, o Cruzeiro tem 1,076. Ah, então é bom. Lembrando que é o bom. Petralha passou uma quantia a mais pro Pro América. América, Quando ele foi adquirido pelo Atlético. Por gentileza, Paranaense. né? Por gentileza. Me informaram. O Boas Relações foi lá, deu... Nunca acredito nessas boas relações. É, não, é mas óbvio, é- né? mas- Negócio de Boas Relações Ainda também. mais partindo do Petralha. É, exatamente. Exatamente. Mas eu acredito no Salum. Eu acredito na palavra do Salum. Eu também Gosto muito acredito. dele. Eu acredito no Fred Cascado, no Salom. Olha aqui, pessoal, deixa eu falar agora.